Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. João Diogo Barbosa, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, diz que, se queremos paz, nos devemos preparar para a guerra. Está mesmo mais perto de uma terceira guerra mundial, como disse Putin, ou é manifestamente exagerado? Bom, eu acho que o que está mais perto é o final do mandato de Charles Michel como Presidente do Conselho Europeu. E acho que essa é uma boa perspectiva para interpretar aquele artigo de opinião que foi publicado em vários países. Charles Michel, que teve sempre dificuldade no exercício do cargo, não parecia exatamente ser alguém que representasse uma fação importante dentro do Conselho Europeu e por vezes até era marginalizado pelos próprios Estados-membros. Publicou agora um artigo que não deixa de ser corajoso, tem propostas sérias, tenta marcar a agenda, mas tem um tom que nós não estamos habituados a ouvir do Conselho Europeu e isso é bastante importante. Acho que não terá sido escrito tendo em vista uma terceira guerra mundial, parece-me que é mais uma mensagem para dentro, até porque estamos quase em campanha para as eleições europeias, a mensagem de que a União Europeia, os Estados-membros vão ter de fazer escolhas, inclusivamente escolhas orçamentais e prioridades para os próximos anos, que vão ter de incluir mais despesa em defesa, vão ter de incluir, de certa forma, uma reconversão do seu parque industrial para produzir mais armamento, mais equipamento, e parece-me que, se calhar, Charles Michel não escreve o artigo tendo em vista ser o oráculo da Terceira Guerra Mundial, mas tendo objetivos mais práticos. É a sua despedida do cargo, não representa exatamente ninguém, mas pelo menos deixa escrito um aviso e um alerta para os próximos passos da União Europeia. Foi pena que não o tivesse feito mais cedo no seu longo mandato, mas é um bom artigo, não me parece que seja um artigo catastrofista, é um artigo que tem algumas frases para chamar a atenção, mas que tenta sobretudo focar de novo a atenção no que é preciso fazer do ponto de vista das escolhas difíceis dentro da União Europeia. Bruno Cardoso Reis, gostava também de ouvir a tua análise sobre as palavras do Presidente do Conselho Europeu, que diz também que já não podemos contar com os outros, nem estar à mercê dos ciclos eleitorais nos Estados Unidos. Sim, eu estou muito de acordo com o que dizia o João Diogo, ou seja, realmente o artigo peca talvez um pouco por tardio, ou seja, se fosse no início, vamos dizer assim, do seu mandato, podia ser uma espécie de programa de ação, mas em todo caso, independentemente disso, acho que o artigo está bem escrito e toca em pontos essenciais. Acho que o ponto também realmente não é dizer vem aí a Terceira Guerra Mundial, no fundo ele começa exatamente por dizer isso, que considera que estamos numa situação de maior risco para a segurança europeia desde o final da Segunda Guerra Mundial e do início da Guerra Fria, e eu penso que desse ponto de vista a análise é realmente acertada, ou seja, realmente há aqui um ator extremamente agressivo que não respeita as regras básicas das relações internacionais, do direito internacional que foram estabelecidas em 1945, que é uma grande potência vizinha da Europa, que é a Rússia. Temos também, obviamente, um conflito muito sério no Médio Oriente, que é uma zona vizinha e muito importante também para a segurança económica, para a segurança marítima da Europa, das relações entre a Europa, por exemplo, e a Ásia, e portanto isso tem de ter consequências e nomeadamente um dos aspectos que ele destaca no artigo é a questão realmente do financiamento da indústria de defesa, ou seja, ele vai a pontos concretos que realmente são fundamentais. Continua-se, por exemplo, a discutir o financiamento pelo Banco Europeu de Desenvolvimento, que é um banco, no fundo, do conjunto dos países europeus que apoia projetos importantes para a Europa, mas, por exemplo, mesmo aí a questão continua a ser, tem de se mostrar que a indústria de defesa é de duplo uso, ou seja, também é de uso civil e não apenas de uso militar, que é uma coisa completamente disparatada, quer dizer, mas porque é que isso tem de ser uma condição para a Europa investir numa indústria que é fundamental para garantir a sua segurança, a sua liberdade? Isso não são objetivos altamente louváveis, é preciso ter aqui algum tipo de objetivo, de algum tipo de uso não militar, não defensivo, para esse investimento poder ser feito. Portanto, isso mostra como realmente continuamos com uma mentalidade completamente inadequada àquela que é uma situação muito mais séria do que era há poucos anos atrás, e continuamos a dar-nos ao luxo de inventar aqui obstáculos, linhas vermelhas para nós próprios que dificultam muito aquilo que já será um processo difícil e que demorará alguns anos. Outro aspecto que ele também refere, que enfim é algo que é comum nas instituições europeias, é a necessidade
de compras mais coordenadas, compras mais conjuntas, embora diga-se, aí o programa que foi montado pela EDA, pela Agência Europeia de Defesa, não tem sido propriamente um grande sucesso, ou seja, tem sofrido aqueles problemas que às vezes sofrem as burocracias europeias, de facto serem processos muito demorados, muito complexos, e entretanto o que aconteceu foi, por exemplo, países como a República Checa chegarem-se à frente e de forma mais informal, mais, digamos, mas mais rápida e mais eficaz, conseguirem dar passos no sentido certo. Portanto, esperemos que aí as instituições europeias também percebam realmente o que é preciso para tornar esta coordenação dos esforços mais rápida, mais ágil e menos burocrática. Entretanto, a Polónia anunciou que vai criar um grupo de reação rápida para responder à invasão russa da Ucrânia. Vai ser uma ação conjunta com a Alemanha, vai envolver cerca de 5.000 soldados. João Diogo Barbosa, estamos perante um movimento de defesa ou eventualmente de ataque à Rússia? Estamos desde logo num movimento político, parece-me muito relevante, que começa com a eleição de Donald Tusk, depois com aquela inversão de posição do presidente Macron e na semana passada, antes das eleições na Rússia, com aquela reunião entre a França, a Alemanha e a Polónia. Parece que a União Europeia finalmente percebeu que, para além da ameaça imediata da invasão russa da Ucrânia, vai ser preciso tomar passos a médio e longo prazo, ter estruturas diferentes das que já existiam, incluindo em termos militares. E a Polónia, naturalmente, sendo uma ameaça do leste, é o Estado-membro certo, porque é o maior Estado-membro da região, porque é uma potência económica da região e até pela sua história, é o Estado certo para liderar esses esforços que são, novamente, como um bocadinho a lembrar o espírito do artigo de Charles Michel, muitas vezes não são grandes declarações políticas, não são grandes slogans, trata-se de fazer o trabalho difícil, minucioso, de criar capacidade, de criar estruturas, e é muito importante que neste caso, e isso nem sempre aconteceu assim, sabemos, a Polónia consiga ter o apoio da Alemanha, porventura possa ter o apoio de outros Estados-membros, mas é um reforço das capacidades naturalmente de defesa. Parece-me que não é imaginável que a União Europeia embarque numa onda expansionista à russa, até porque tem outras formas de o fazer. Parece-me que é um passo muito claro e muito interessante, que mostra que essa inversão política do último mês, do último mês e meio, foi sério e que não só foi sério, como também vai no caminho certo, isto é, de que é preciso fazer o trabalho difícil, não é só prometer financiamento, é preciso também dentro da União Europeia criar capacidade. E esta força militar não é extremamente relevante, não é um número assustador, parece-me, o primeiro passo desta reconfiguração europeia a leste, de criar capacidade, ter capacidade de responder e, perante ameaças que se imaginam que também não serão fora daquela zona do leste, possa ter uma capacidade de resposta rápida, eficiente e coordenada, não ser só uma defesa polaca, ser uma defesa verdadeiramente europeia, porque conta com a defesa da Alemanha. E isso parece-me um passo muito interessante e um bom sinal para o futuro. Esperemos que se mantenha. Entretanto, e depois do presidente da Turquia, também o príncipe herdeiro da Arábia Saudita deu os parabéns a Putin pela vitória decisiva nas eleições, numa conversa ao telefone que vem reforçar, diz o príncipe herdeiro, os laços de amizade e cooperação entre a Arábia Saudita e a Rússia. Bruno Cardoso Reis, este lado do mundo está rendido a Putin, o que é um problema para o Ocidente. Bem, realmente há muitos países, portanto, daquilo que muitas vezes se chama o Sul global, agora às vezes chama-se o Sul plural, portanto, mas países que realmente, apesar de posições muito diferentes, partilham aqui um aspecto fundamental, que não estão dispostos a sacrificar os seus interesses propriamente à defesa do direito internacional. Portanto, muitas vezes até depois acusam de forma completamente hipócrita os países ocidentais não serem suficientemente coerentes, 100% coerentes na defesa do direito internacional, porque, por exemplo, em Gaza não fazem exatamente aquilo que achavam que deviam fazer, mas na verdade esses países, enfim, podemos falar da África do Sul, podemos falar do Brasil, podemos falar da Arábia Saudita, são exemplos extremos de completo pragmatismo e, portanto, de completa incoerência na defesa desses princípios. E realmente, no caso da Arábia Saudita, em termos geoestratégicos, a defesa desses interesses nos últimos anos e perante um certo retraimento dos Estados Unidos
em relação à sua presença tradicional no Médio Oriente, e também, depois, no contexto das primaveras árabes, o facto dos Estados Unidos não se terem oposto e, pelo contrário, até terem mostrado alguma simpatia por mudanças de regime, no sentido que se esperava que fosse da democracia, não, acabou por não ser o caso na generalidade dos países árabes, mas de mudanças de regimes autoritários, mesmo quando esses regimes eram aliados dos Estados Unidos, que é algo que, obviamente, países como a China ou a Rússia nunca fazem. Portanto, também aí tudo isso levou a Arábia Saudita a reorientar mais a sua política externa no sentido de alguma diversificação, portanto, com procurar manter boas relações com os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo melhorar as relações com a China e com a Rússia, o que também traduz alterações ao nível da própria economia, digamos, das exportações da Arábia Saudita, das exportações petrolíferas. Por um lado, no caso da Rússia, a Rússia passou a associar-se à Organização dos Países Produtores de Petróleo, em que a Arábia Saudita é a voz dominante, portanto, chamada OPEP+. A Rússia, na prática, hoje em dia, a economia russa, e com Putin, passou a ser sobretudo um exportador de matérias-primas, nomeadamente petróleo. E por outro, no caso da China, a China é atualmente o principal consumidor, o principal importador de petróleo desta zona do Golfo, nomeadamente da Arábia Saudita. E, portanto, no fundo, não me espanta que a Arábia Saudita dê esses parabéns. Aliás, no caso da Arábia Saudita, vamos ser claros, a Arábia Saudita é dos poucos países que assume que não é uma democracia hoje em dia, não é? Portanto, é dos poucos países que assume que é realmente uma monarquia de direito divino, uma monarquia ainda absoluta, e portanto também, é claro que não tem propriamente grandes preocupações com questões de democracia ou de eleições livres e justas. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã, e tem uma nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.